irmã, querido irmão em Cristo Jesus. Estamos em mais um devocional dominical online. Hoje, domingo, dia dos pais, quero de forma bem especial, em nome da paróquia, deixar um grande abraço e felicitação a todos os pais, ou a todos aqueles que cumprem o papel de pai. Tem muita mãe que é pai também, avós que são pais. Então, a você, pai, parabéns por esta data significativa e especial. Neste dia quero trazer a palavra de saudação do texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 26, onde assim está escrito: no temor do Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Qual é o papel de ser pai? De buscar justamente o bem-estar, a segurança para a família, e aí a gente precisa de apoio, e tudo isso a gente encontra no temor do Senhor. Para esse devocional, novamente, o Coro de Metais fez uma gravação, e uma participação online nesse devocional, convidando você para o louvor. A primeira canção, Obrigado, Pai Celeste. Convido você a cantar junto. Por ser hoje o Dia dos Pais, evidentemente que a reflexão desse devocional online, ela é pensada de forma muito especial, com muito carinho para vocês, pais, para nós, pais, eu me incluo nessa. Eu quero iniciar a reflexão de hoje com uma pergunta. Se você pudesse dar apenas um único conselho ao seu filho, que conselho seria esse? Eu repito a pergunta. Se você, pai, pudesse dar apenas um único conselho ao seu filho, que conselho seria esse? Talvez estude bastante para ser alguém na vida. É um conselho. Ou talvez cuide sempre bem da sua saúde. Ou quem sabe, aproveite a vida enquanto você é jovem. Aliás, quantos conselhos destes nós já não demos, já não recebemos, já não ouvimos? Sem dúvida são conselhos preciosos. Mas além destes conselhos, além destas palavras, eu faço uma outra pergunta. Que tipo de conselho a sua vida tem dado para o seu filho, para a sua filha? O que o teu exemplo tem comunicado, tem ensinado para a tua família? Os teus filhos vão desejar seguir os teus passos ou não? O texto bíblico para a reflexão de hoje é um texto do Antigo Testamento que nos fala do rei Davi, do grande rei Davi, rei de Israel, um dos grandes homens de Deus, um grande exemplo em toda a Bíblia. Davi tinha um projeto grandioso. O projeto grandioso de Davi era construir o templo, a casa de Deus. Até então, até o tempo de Davi, o povo de Israel tinha o tabernáculo, uma tenda,
que era o local sagrado, a casa de Deus. E Davi tinha esse projeto de construir o templo em Jerusalém. Porém, Deus lhe proibiu de construir esse templo. Ele era um homem de guerra, Davi, um soldado, tinha muito sangue em suas mãos. E Deus disse a ele que quem iria construir esse templo não seria Davi, mas o seu sucessor, seu filho, o rei Salomão. Chegando ao final do seu reinado, já ancião de dias, Davi anuncia para todas as autoridades quem seria o seu sucessor, seu filho Salomão. Também anuncia que será ele que executará a construção do templo de Jerusalém. Entrega a Salomão toda a planta, todo o projeto da construção do templo. E nesse episódio, nesse anúncio público, Davi, diante de toda a população, diante de todas as lideranças de Israel, ele dá um conselho, uma instrução muito preciosa para o seu filho Salomão. Eu leio em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, onde está escrito, Davi dizendo para Salomão, seu filho: meu filho, reconheça o Deus de seu pai e o sirva de todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. De certa forma, Davi ele está dando a receita do sucesso para o seu filho. Ele diz que Salomão deveria servir ao Deus de seu pai, mas não servir por obrigação, como se fosse um legado pesado de família que ele teria que carregar. Não, mas de coração sincero, de forma espontânea, seguir os mandamentos divinos. E assim, certamente, Deus lhe daria orientação e faria prosperar o seu reinado. Davi diz ainda que Deus ele é encontrado por aquele que o busca, mas também aquele que rejeita a Deus é abandonado pelo próprio Deus. Que sábio esse conselho de Davi. Ele serve para nós. Ele bem poderia ter dito muitas outras coisas. Afinal de contas, conduzir um reino não é tarefa fácil. Há muita coisa que administrar, o que pensar. Conduzir uma nação exige muitas habilidades. Mas a instrução de Davi foi para que ele atentasse para aquilo que iria ajudá-lo em todas as outras questões e circunstâncias. Estimados pais, saibam que ainda hoje este é o melhor conselho que nós podemos dar para os nossos filhos. É o conselho de orientar os filhos para que andem na presença do Senhor Deus, de que o sirvam, de que obedeçam, não porque o pai e a mãe mandaram, mas de livre e espontânea vontade, com todo o coração. É claro, existem muitos conselhos bons e importantes em todas as áreas da vida. Você pode, e diria eu, você deve aconselhar e orientar o seu filho, tanto na área profissional, na área sentimental e amorosa, na área de relação pessoal, enfim, todas as áreas. Mas você não deveria ficar devendo o conselho de orientar o seu filho para que ele possa viver a sua fé no Senhor. Quantas vezes nós nos preocupamos em oferecer para os nossos filhos o melhor? Não é verdade? Faz parte da preocupação paterna, de querer o melhor para os seus filhos. Muitas vezes, o melhor que nós mesmos não tínhamos, queremos dar para os nossos filhos. Queremos deixar um bom legado,
uma boa herança. No entanto, a fé, querido irmão, querida irmã, não pode ser herdada. No entanto, ela pode ser instruída. Os filhos precisarão viver a sua fé. Eles não viverão a nossa fé, mas olharão para o nosso exemplo, para a nossa postura, para conduzir a sua vivência de fé. E aí eu repito aquelas perguntas lá no começo. Se fosse só um conselho que você poderia dar para o seu filho, que conselho seria esse? E que conselho a sua vida tem dado para o seu filho? A sua postura, o seu exemplo. Perceba, Davi pede para que Salomão reconheça e sirva ao Deus de seu pai. Davi tinha muitos defeitos. Ele nem foi o melhor pai. Ele teve bastante problemas na questão familiar. Mas era um homem, como diz a própria Bíblia, segundo o coração de Deus. Eu tenho muitos defeitos, você tem muitos defeitos. Mas podemos ser homens segundo o coração de Deus. E isso os nossos filhos precisam reconhecer, precisam ver. E assim se inspirar para que eles mesmos vivam a sua fé. O nosso exemplo é o que dá credibilidade ao nosso conselho. E aí você deve se perguntar: como é que está o seu relacionamento com Deus? Não dá para terceirizar. Não dá para esperar que outros façam isso por nós. Você tem sido um exemplo a ser seguido para os seus filhos, para a sua família? Lembre-se de que nada vai adiantar você instruir o seu filho a participar da igreja, a ter uma vida com Deus, se você não o faz de todo o coração. Nunca se esqueça, a melhor coisa que nós podemos oferecer para os nossos filhos é a possibilidade de eles alcançarem a vida eterna. E isso é só por meio da fé em Jesus Cristo. Todas as outras coisas, formação acadêmica, vida profissional e financeira equilibrada, prestígio, tudo isso é muito bom, tem o seu valor, mas tudo isso fica aqui. Somente a vivência da fé perpassa para a eternidade. Esta é a melhor coisa que nós de fato podemos oferecer para os nossos filhos. Portanto, queridos pais, queridas mães também, que nós não nos furtemos desta responsabilidade, que possamos aconselhar os nossos filhos com nossas palavras e com nossa postura de vida, para que andem no caminho do Senhor, para que o sirvam espontaneamente de todo o coração. Amém. Confessemos a nossa fé no Trino Deus, usando para isso as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Silenciemos no momento de oração ao nosso Deus. Senhor, Tu que és o nosso Pai amoroso, Te agradecemos por sempre cuidares tão bem de nós. Te agradecemos por Tua paciência e por Tua misericórdia. Segura em nossa mão e não permita com que nos afastemos dos Teus cuidados, sobretudo nestes tempos difíceis. Isso e tudo mais te pedimos quando oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim nós chegamos ao findar de mais um Devocional Dominical Online. Agradeço a você que visualiza até aqui e que Deus possa te guardar e te abençoar. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha sobre você e permaneça com você, agora e para sempre. Amém. Um ótimo domingo, uma excelente semana, fique na paz de Jesus e cuide-se.